No momento onde muitas pregações têm sido feitas, pegando textos bíblicos e fazendo eles soarem aquilo que a gente quer, ou fazendo com que eles digam coisas que a Bíblia nunca disse, nós aprendermos a palavra como de fato é algo que nós devemos, sem dúvida, levar em conta e sermos gratos, porque a palavra do Senhor é quem nos dá sustento. A palavra do Senhor é quem dirige os nossos corações. Porque a palavra diz, inclusive a própria palavra afirma, que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e Como é que a gente faz isso ouvindo vozes, dizendo coisas em nome de Deus que nunca Deus disse? É necessário que você e eu tenhamos a sabedoria e também o discernimento de compreender se aquilo que temos ouvido vem do Senhor ou não. Nós temos tido esse desafio grande de estudar Abacuque, que apesar de ser um livro pequeno, é um livro muito profundo. E há uma pergunta que a gente tem utilizado como tema, digamos assim. Normalmente o tema é uma afirmação, mas talvez para provocar ou para já começar fazendo a gente pensar e refletir, a pergunta que tem sido o tema dos nossos sermões é essa: e quando Deus não responde como desejamos? E quando Ele diz o que nós não esperamos? E quando Ele responde ou te dá um direcionamento que não era aquele que você desejava, que não cumpre as expectativas que você tinha? E quando Deus faz silêncio, então? Eu acho que é pior quando Ele faz silêncio. Porque quando Ele já diz algo oposto àquilo que você queria, você já sabe que Ele tem um posicionamento definido. Agora, quando Ele faz silêncio e te faz aguardar, muitas coisas brotam nos nossos corações. Abacuque tinha uma situação importante. Ele era um profeta do Senhor. E sendo profeta do Senhor, ele era um instrumento de proclamação de Deus, onde Deus o colocava. Nós não somos profetas no mesmo sentido, não é a mesma condição, mas hoje, em Cristo, nós somos embaixadores do Senhor. A mesma forma como Abacuque ele precisava testemunhar da vontade do Senhor, nós hoje, enquanto igreja, nós testemunhamos da vida de Cristo em nós. E é um pouco diferente, porque isso pode ser visto na forma como nós falamos, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós interagimos com outras pessoas, e principalmente como nós testemunhamos de Deus, como a nossa vida aponta ou se torna um referencial a respeito de quem Deus é. Abacuque era um homem que tinha um ministério profético que era de pregar a palavra do Senhor, falar do Senhor ao seu povo. E Deus levanta Abacuque como profeta em um momento terrível, exatamente em um momento prévio, antes de uma grande conquista, não do povo de Deus, mas de um povo ímpio que vinha para tornar o povo de Deus cativo, escravo. Exatamente porque esse povo de Deus, ele aprendeu a viver uma vida onde Deus era um amuleto, onde Deus era uma lembrança do que os seus pais haviam vivido, era uma lembrança da fé de outros, e não uma realidade da vida de cada um deles. Com isso, os pecados não se tornaram uma possibilidade, eles se tornaram a vida do povo de Deus. Falsos ídolos, falsos ensinos, prazeres que desviavam o povo de Deus se tornaram rotineiros, se tornaram absolutamente comuns. E não é que você não possa ter prazer em coisas nesse mundo, ou que você não possa desfrutar daquilo que você trabalha, mas quando você faz algo e isso se torna o centro da sua vida, Deus se afasta de você. Não porque Ele quer, mas porque você endeusou ou centralizou outra coisa no meio, no centro da sua vida, e começa a viver por causa disso. Pode ser o trabalho, pode ser o casamento, pode ser uma futura conquista, pode ser sua futura aposentadoria, pode ser um cargo no trabalho, pode ser uma conquista pessoal, pode ser diversas coisas que podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, e por mais que possam ser coisas até boas, até justas diante dos nossos olhos, se elas entram em primeiro lugar e substituem Deus na nossa vida, elas simplesmente estão nos afastando de Deus e se tornam pecado. Não o ato em si, mas o posicionamento, a como eu vivo ou busco essa coisa que eu centralizo em minha vida.
A realidade é que o povo de Deus havia se desviado tanto do Senhor que começou a pecar como se fosse qualquer gente de qualquer lugar, de qualquer povo que não tivesse qualquer conhecimento de Deus. E Abacuque, tendo conhecimento do Senhor e de quem Deus era, do caráter dele, da santidade do Senhor, começa a questionar e lá no capítulo 1 fala assim: até quando, Senhor? Nós vamos gritar por violência, o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai tolerar a injustiça? Até quando o mal vai governar ou vir sobre nós e nós vamos ser oprimidos? Até quando o direito vai ser torcido e os injustos vão receber mais, vão ter os seus privilégios e nós que estamos andando de forma justa, vamos ser pisoteados? Até quando? Abacuque, em vez de ouvir uma resposta de Deus dizendo, lhes trarei livramento, Deus fala, eu vou trazer algo maravilhoso sobre vocês. As gerações futuras ficarão maravilhadas com aquilo que eu lhes trago. Porque eu vou lhes trazer um povo maior, mais poderoso, mais destrutivo, inimigo de vocês, que virá a torná-los cativos. Vai destruir as suas casas, vai colher as suas plantações e não vai lhes dar nada, vai matar seus animais, vai escravizar os seus filhos. Deus respondendo como Abacuque esperava? Nem um pouco. Mas ao invés de Abacuque se posicionar numa condição de dizer, olha, eu acho que o senhor ficou maluco, isso daí não é Deus não, eu tenho um Deus melhor do que o Senhor, ele reconhece quem é o Senhor e sabe do caráter de Deus. E sabe que uma das principais coisas é que Deus não é somente amor e bondoso, mas ele é justo. Ele é santo. E na mesma medida em que ele é santo, justo, poderoso, ele julga todas as coisas, todas as pessoas com reta justiça. E o primeiro juízo que ele faz não é sobre os inimigos de Deus. É na própria casa dele. Conta-se uma história de um patrão muito rigoroso no trabalho dele. Muito zeloso com seus negócios. Um homem, quase como as escrituras falam, que colhia onde ninguém tinha plantado, que fazia as coisas acontecerem onde ninguém tinha colocado a mão, onde ninguém tinha conseguido. E essa história conta que esse homem tinha 3 filhos, e os filhos dele eram as pessoas com caráter mais corrompido que se tinha naquela empresa. Qualquer coisa que qualquer funcionário fizesse, eles eram trazidos à presença do patrão, eram corrigidos e, dependendo da situação, eram demitidos. Os filhos faziam, desfaziam, estavam acabando com o negócio e o pai só passando a mão. Um dia, um dos encarregados, com muita ousadia, chega ao patrão e fala assim, como é que o senhor é tão severo, tão viril, tão firme com os outros, mas com a sua própria casa o senhor os trata só de qualquer jeito, não os corrige. O Senhor Deus não é assim. Quando Deus, pelas Escrituras, ele começa a corrigir a rota, a trajetória do mundo, ele começa por sua casa. Ele começa pelos seus. Porque é dos seus, do seu povo, com o caráter corrigido, com o comportamento transformado, que ele vai testemunhar ao mundo que nele é possível viver uma vida diferente, que servirá de referência para todas as nações à sua volta, para todas as pessoas ao lado. Quando Deus diz para Abacuque que o seu povo vai ser escravizado, isso também é mostra do amor do Senhor. Por mais que fosse doer, por mais que fosse lhes pesar, por mais que fosse difícil a eles, era necessário que o povo de Deus fosse transformado. Mas para isso, Deus traria um povo pior do que eles, para ser um instrumento de correção. A pergunta que a gente talvez tenha na cabeça quando ouve isso é, então Deus é justo? Ele fala que ele vai consertar a casa dele primeiro, mas para consertar a casa dele, ele vai
destruí-la com o povo pior, por que Deus não traz livramento para a sua casa e faz desse povo um conserto? E faz esse povo dele consertado conquistar o mundo? Deus tem seus meios de trabalhar. E ao ponto em que ele vai explicando para Abacuque o que vai acontecer, ele vai chegar no ponto, talvez, que você e eu tenhamos bastante dificuldade em compreender, que é quando que o injusto vai ser julgado por Deus. Eu tenho certeza que você, talvez, durante esse período em que estamos falando sobre Abacuque, ou exatamente nesse momento, com aquela ilustração do chefe, ou falando sobre, perguntando sobre justiça, injustiça, você talvez esteja perguntando, que Deus é esse que deixa com que o mal reine de uma forma tão poderosa no mundo de hoje? Que Deus é esse que, diante de circunstâncias terríveis, cai no nosso país especialmente, nós temos visto tanta destruição feita por homens injustos, por líderes injustos. Nós temos visto hoje os injustos, as pessoas erradas prosperarem. Como é possível isso? O texto que nós vamos estudar nessa noite, ou que eu vou expor nessa noite, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 2. O texto central é versículos 6 a 20, mas eu vou voltar um pouquinho com você no capítulo 2, ainda nos versos 4 em diante. Abacuque 2, versos 4 em diante. Enquanto você procura, quero fazer você lembrar da grande ideia do livro, que nada mais é do que uma síntese. É uma frase ou um parágrafo pequeno que vai trazer a mensagem do livro todo, que vai nos fazer pensar sobre qual é o propósito de Abacuque. E a gente chegou nessa frase, eu cheguei a essa frase, que a fé que está baseada no caráter e nas promessas de redenção de Deus, essa fé capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no tempo presente. Os primeiros 2 capítulos, especialmente o primeiro capítulo, ele lida muito com o caráter de Deus e com a promessa do Senhor. A promessa de que Deus vai um dia redimir o seu povo, trazer redenção, pagamento dos seus pecados, salvação completa, livramento. Mas, peraí, pastor. O texto está falando que Deus está trazendo um juízo sobre o povo de Deus que vai levá-lo para o cativeiro, que vai levá-lo para ser escravo. E quando você olha para isso, para a narrativa, o texto bíblico de uma forma geral, esse cativeiro dura 70 anos. Não são dias. 70 anos. Como é que eu consigo crer nesse Deus? O texto que nós vamos aprender nessa noite, ele vai nos mostrar que, sendo justo aquele que vive por fé, como vimos semana passada, nós podemos nos alegrar na esperança da justiça divina. Deus trará juízo sobre o mal, sobre todos os que cometem o mal. Essa é a mensagem que nós vamos estudar hoje. A grande ideia da passagem que nós vamos ler é essa. Deus continua a responder ao profeta, trazendo os motivos dos ais contra a impiedade, enquanto continua soberano e Senhor sobre todas as coisas. Pastor, o que é esse negócio de ais? Um exemplo simples. Todo mundo já foi criança um dia aqui, não foi? E tem uns que ainda são. Glória a Deus por isso, que bom. Eu, quando era criança, eu fui uma criança muito tranquila, sem problemas, sempre obediente. Pode mentir no sermão, né? Brincando, eu era uma criança difícil, um pouco revoltada, um pouco daquele jeito. E eu me lembro de várias vezes minha mãe chegar e me chamar pelo nome inteiro. Dizem que quando a mãe chama pelo nome inteiro é a última chamada. A próxima é uma trombeta do céu e você subindo, né? E eu me lembro de minha mãe uma vez chegar para mim e falar assim: você vai na casa do seu amiguinho, né? Eu falei: vou, mãe, vou. Ela fez assim para mim: ai de você, se você me fizer vergonha com alguma coisa. O que significa esse ai de você? Mães, vocês que são especialistas em falar isso. O que significa esse ai? Hã? Tipo assim,
Você não faz ideia do que vem pela sua vida se você fizer isso. E é exatamente esse o tom da palavra de Deus sobre os ímpios. Deus vai levantar 5 ais sobre 5 pecados ou 5 maneiras de que os ímpios que estão sendo um instrumento de Deus para tratar Israel serão corrigidos de forma justa e plena pelo Senhor. Quero pedir para você acompanhar a leitura, caso você não tenha sua Bíblia, o texto bíblico está aí e você pode acompanhar. Vou começar, não estão ali os versículos 4 e 5, eu vou lê-los agora. Você, por favor, preste atenção, porque eles são o começo da resposta de Deus, ou de como Deus lida com esse problema do mal. Ele começou semana passada dizendo para a gente que Abacuque pudesse escrever em uma grande tela. A gente brincou ainda que é a teologia do outdoor. Escreva essa visão de uma forma bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. E aí Deus começa a descrever a visão, apontando primeiramente para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, dizendo: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. E aí, olhando para o seu justo, ou para aqueles que o seguem, ele fala: mas o justo vive pela fé. E agora, passagem para o nosso sermão de hoje, verso 5, continua dizendo: assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Comigo aqui, eu vou mudando à medida em que o texto for sendo lido, você pode acompanhar no telão. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá contra você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e à pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar?
Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nesse momento em que nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua voz, eu peço, clamo ao Senhor pela ação do Teu Espírito, nos fazendo não apenas conhecer as verdades do Senhor, o caráter do Senhor, mas também, Senhor, nos curvarmos diante de Ti, nos enchermos do Teu conhecimento, mas também de temor diante de quem o Senhor é. Não porque simplesmente precisamos ter medo de Ti, mas porque principalmente sabemos que Tu és santo e nós não somos. Como pessoas falhas, como pessoas que por vezes tentam pelas suas próprias forças andar de uma maneira digna do Senhor, clamamos por Tua misericórdia e graça, para que nós não apenas entendamos, mas tenhamos corações plenamente convertidos, voltados, prostrados em gratidão, em reverência, mas também em temor santo diante do Senhor. Usa as nossas vidas nesse tempo, que Teu Espírito poderosamente nos alcance. Tem misericórdia de mim, ó Deus, de todas as minhas dificuldades, fraquezas, limitações, e que, apesar de tudo isso, o Senhor me use para a glória do Seu nome. É a oração que fazemos com gratidão, crendo no poder e no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ai dos ímpios, é o nome desse sermão. Ai dos ímpios. Realmente, diante de uma situação onde o mal é trazido como consequência ou como castigo, a pergunta de como Deus trataria a pessoa má vem à tona, e Deus, nessa passagem, após Abacuque colocar-se de uma forma obediente, mas desejosa de ouvir a voz do Senhor, Deus lhe responde como Ele tratará com o ímpio, com aquele que faz o mal sobre nós. É impressionante que ele descreve como é o caráter dessa pessoa, desse ímpio, especialmente do povo aqui, primeiramente o rei, no capítulo 2, verso 4. A sua alma orgulhosa, a sua alma não é reta nele, e o rei da época dos babilônicos é Nabucodonosor, que depois é substituído por um homem chamado Belsazar. Daniel capítulos 1 a 5 vão estar baseados nessa época, inclusive. Rei esse que é morto lá no final do capítulo 5 de Daniel, quando os medos e persas conquistam e os vencem. Já dei spoiler. Mas entre a situação e o que ocorre com o povo de Deus, há um lapso de 70 anos. Quando nós começamos as pregações em Abacuque, lhes disse que por volta de 600 antes de Cristo é o momento onde todas as coisas estão acontecendo, onde o livro está sendo escrito, apesar da profecia ter sido dada um pouco antes. A realidade é que a Babilônia é destruída pelos medos e persas, ou de fato chamado Império Persa, que historicamente se torna um grande império poderosíssimo, apenas em 538 antes de Cristo. Os 70 anos estão nesse período aí. A grande dificuldade é nós aguardarmos pela justiça de Deus enquanto a injustiça reina. Enquanto o mal continua parecendo ser melhor do que o bem. A realidade é que Deus, os dias para Ele, o tempo para Ele não são a maior dificuldade por Ele ser eterno. O que talvez seja a maior dificuldade para nós é confiar no Senhor quando as coisas não caminham como nós queremos ou julgamos ser correto. O Senhor Deus fala que o apetite dessas pessoas ou desse povo, lá no verso 5, é como a sepultura, ele é como a morte, nunca se farta, eles nunca estão satisfeitos. Eles ajuntam as nações para si, congregam todos os povos,
Mas agora Deus traz uma fala dizendo: não é verdade que os povos que eles mesmos estão conquistando têm um dito de zombaria sobre eles? Eles dirão: ai daquele que acumule o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? Será que aqueles que você tem tomado as coisas não vão se levantar contra você, Babilônia? Você lhes servirá de despojo, Deus diz. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojar você. O que é despojar? É chegar, por exemplo, em uma cidade conquistada, chegar na sua casa, onde não há mais exércitos, não há mais ninguém defendendo, e os guerreiros, os homens daquele povo mau chegarem na sua casa, abrirem as suas roupas, os seus guarda-roupas, e começarem a tomar tudo aquilo que você conquistou. Seus carros serem levados por eles sem que você possa fazer nada. Sua casa ser saqueada, seus filhos serem levados ou para ser escravos, ou para serem mortos, ou para fazerem qualquer coisa, e você não ter como reagir. Você se tornar propriedade de outros, sendo que você sempre foi livre. Essa era a realidade da Babilônia conquistando Israel, algum tempo depois da profecia. Deus é justo? O que Deus promete sobre eles? Vocês que despojaram as nações, vocês receberão o mesmo pagamento. Não haverá nada que vocês não tenham feito sobre os outros povos, que vocês não vão receber a justa medida pelo que fizeram. Ai daqueles que fazem. Como é que eles serão tratados? Receberão a mesma medida. Ai dos inimigos de Deus. Eles não vão receber a graça do Senhor. Eles vão receber o quê? Justiça, castigo. Nós sempre lembramos do caráter bondoso de Deus. E de fato ele existe. Deus é bom para os seus. Mas para os seus inimigos não. Porque todo aquele que se levanta contra o Senhor, pelo Senhor é derrubado. Todo aquele que se opõe a quem Deus é, ou se arrepende e se converte, ou é derrubado e destruído pelo Senhor. Por que que Deus está falando isso de uma forma tão pesada contra esses homens? Será que Deus não está sendo injusto com eles? O que é que o verso 8 continua dizendo ainda? Há um porquê. Quando você encontra o porquê junto, significa razão. Por que que Deus está sendo tão pesado contra os babilônicos? Porque você derramou muito sangue, você cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Os babilônicos, quando conquistavam outras nações, eles não tinham dó ou piedade. Abacuque não está clamando por justiça? Se Abacuque se levantasse para fazer justiça, ele conseguiria? Ele faria justiça santa? Sem pecado? Não, ele faria vingança. Vingança não é justiça. Justiça é a mesma medida feita, a mesma medida retribuída. Nós conseguimos julgar o que as nações fazem? O que os outros fazem sobre nós? Nós conseguimos fazer exatamente o que eles fizeram contra nós? É por isso que Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Por quê? Eu não sou justo. Você não é justo. Deus é plenamente justo. Abacuque, você acha que eles não vão ser punidos? Eles derramaram muito sangue, cometeram violência em todos os lugares. Cidades, nações foram consumidas por eles. Ai deles. A minha justiça os alcançará. O primeiro ai é contra os despojos, que nada mais são do que roubar outras nações conquistadas. Mas há um segundo ai,
Começa no verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr no seu ninho um lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Interessante que Deus usa uma figura de linguagem aqui. Você conhece alguém ou algum animal que quando consegue pegar a sua presa vai para os lugares mais altos para não ser incomodado? Aves de rapina, falcão, águia. No Brasil tem alguns animais parecidos com esses aí. Por que eles fazem isso? Porque são pouquíssimos animais que podem subir e estar onde eles estão. Da mesma forma como pouquíssimos povos podem combater ou tentar lutar contra os babilônicos. O que Deus fala para eles? Ai de vocês, aquele que ajunta bens mal adquiridos, aquele que rouba para si e leva para o ninho alto. Os seus planos resultarão, verso 10, os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Uau! Como Deus lida com isso? Ai de vocês, porque aquilo que vocês fizeram será motivo de vergonha e julgamento sobre vocês. Olha que interessante o verso 11. Parece não ter qualquer ligação com essa causa, mas tem um porquê. Por quê? Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Traduz, pastor, que essa não deu não. Como assim? Parede fala agora? Madeira ecoa? Para nós pode não fazer muito sentido, mas eu não sei se você se lembra ou já viu em alguns filmes, todas as vezes que povos eram conquistados, suas riquezas, pedras preciosas e madeiras nobres eram roubadas e levadas para outro lugar. Quando você encontra escavações babilônicas ou coisas desse tipo, você vai ver artefatos de outras nações ainda em territórios babilônicos ou de outros povos. O que Deus está dizendo é mais ou menos o seguinte: as pedras que vocês têm hoje como troféus, retiradas das nações que vocês conquistaram, as madeiras belíssimas que hoje servem-lhe como mesa, artefatos, elas serão as testemunhas de que vocês fizeram o extermínio, de que vocês roubaram. Elas ecoarão as palavras, as madeiras ecoarão as vozes que lhes acusam, e as paredes lhes apontarão como culpados. Essa é a figura que está sendo descrita na passagem. Como é que você sabe que alguém roubou? Quando você chega na casa desse alguém e encontra o que lá? As coisas roubadas. Como é que você sabe que alguém cometeu um crime? Quando você encontra na pessoa ou na casa dela provas que confirmam que ela é de fato o criminoso. O que é que Deus está falando? Vocês mataram nações, vocês roubaram, extermínio, mortes, roubos. As pedras lhes acusarão, as madeiras acusarão vocês com suas vozes, farão ecoar os gritos dos que morreram à espada de vocês. Vocês não têm como dizer que não foram vocês. Ai de vocês que juntam bens mal adquiridos em suas casas. Ai de vocês. Vocês, ao destruir povos, pecaram contra a sua própria vida. Fim do verso 10. Por que Deus diz isso? O Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, afirma que se ao fio da espada um homem morrer, deve acontecer com ele o quê? O justo pagamento. Será morto ao fio da espada. Nós não estamos nesse momento defendendo pena de morte ou coisa do tipo. Não associe isso agora. Mas esse era o contexto do Antigo Testamento onde eles viviam na época. Deus lhes havia dado leis que apontavam para esses caminhos. Se morrer ao fio da espada, quem matou, de forma justa, deve morrer ao fio de espada.
Deus está sendo alguém que passa a mão na cabeça do mal? Deus está dizendo que não se importa com o erro? Não se importa com o pecado, com a injustiça? Ai daquele que edifica uma cidade, verso de número 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, que a fundamenta na iniquidade. Iniquidade é pecado. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Como é que uma cidade pode ser edificada com sangue? Nós estamos falando de quê aqui? Deus se alegra com a escravidão? Deus se alegra com pagamentos injustos? Deus se alegra com injustiças de uma forma geral? Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, que constrói a sua vida matando, destruindo a vida de outros. Ai daquele que faz tudo isso fundamentando uma cidade, ou erguendo uma cidade, uma nação, um povo, uma família, um negócio. Destruindo, matando, roubando, sendo injusto. Ai dele. Aqui nesse texto, no verso de número 13, aparece o nome Senhor dos Exércitos aqui. Javé Sebaot, o Deus de batalha. Uma cidade fundamentada na violência, uma vida, uma família, um trabalho, qualquer coisa que é feita em cima de violência, se torna oposição direta ao Senhor dos Exércitos. Ao invés de morte e destruição, a Bíblia aponta qual é o caminho certo, e Abacuque, o texto de Abacuque, Deus falando a Abacuque, ele aponta o que deve acontecer ao invés de uma cidade ser construída dessa forma. Há um porquê. Verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa não é uma afirmação específica em Abacuque. Isaías 6,3 vai estar repetindo isso. Na verdade, se nós olharmos todo o Antigo Testamento, aponta que Deus, ele não apenas está revelando os seus planos, mas ele, como Deus glorioso, Deus poderoso, Deus forte que é, ele tem poder para, assim como o mar chega e inunda, alaga, ele encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor. O que é um Deus glorioso? É um Deus bonito? É um Deus que é rei sobre tudo, cheio de majestade. Deus está dizendo que a majestade e o poder dele serão espalhados por toda a terra. Mas espera aí, pastor. Israel não vai ser destruído? Já foi. Judá não vai ser destruído? Vai. Os inimigos do Senhor não serão destruídos? Vão. O povo não vai crucificar Jesus tempos depois? Vai. Mas o Senhor Jesus ressuscita. Vivo está. Reina soberano. Atos capítulo 1, a partir do versículo 11, quando Jesus sobe aos céus, em poder e glória, 2 anjos colocam-se na frente dos discípulos e falam: esse mesmo Jesus que vocês viram subir em glória, voltará. Meus irmãos, pode durar o tempo que for, essa terra que hoje nega, duvida, não dá bola, ridiculariza o que nós estamos fazendo aqui hoje, e graças a Deus que fazem isso, porque isso aqui tem realmente valor para Deus. Nós entendemos, pela graça do Senhor, fomos um dia iluminados a compreender. O que estamos fazendo aqui é uma preparação para a vida com o Deus glorioso, que será para todos sempre.
Pessoas ignoram, acham que a vida é só aqui, que o que fazemos é bobeira, não tem valor nenhum, é perda de tempo. Um dia, irmãos, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra do Ocidente, o Redentor de glória, em glória e majestade virá. Todo olho o verá. A terra não apenas vai saber que um dia um homem chamado Jesus viveu, mas ela verá esse homem ressurreto, em poder e glória, reinando, julgando todas as nações, todas as pessoas, sem exceção. Santo, puro, perfeito. Um julgamento perfeito. Um juízo perfeito. Por ser eterno, ele tem conhecimento de todas as coisas, todas as motivações, todos os tempos, todos os efeitos e causas, ou causas e efeitos. Deus sabe. Quando ele olhar para a minha vida e para a sua, se ele for nos julgar por nossas obras, que obras temos que nos tornarão justos? Romanos 3:23 afirma o quê? Não há nenhum justo sequer sobre a terra. Romanos 6:23 nos afirma o quê mesmo? Todos pecaram e destituídos, afastados estão do quê? A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Sem Cristo, sem o varão perfeito, que viveu de forma santa, justa e reta, é impossível conhecermos a glória do Senhor. Um dia, você que está aqui duvida disso, você tem todo o direito de duvidar. Não se sinta constrangido com essa fala, mas saiba que um dia a sua dúvida, quando a glória do Senhor se revelar, vai se tornar um remorso pelos séculos dos séculos, por não ter crido e se entregue ao Senhor no tempo que Ele lhe ofereceu. Duro, mas é a realidade. E você tem liberdade para tomar as decisões que quiser, mas um dia a terra vai se encher da glória do Senhor. Se você já o conhecer, viverá com Ele para todo sempre. Se não, a glória dEle manifestada será exatamente o porquê você não poderá resistir diante do Senhor com os teus atos e com a sua justiça limitada. Só há um resultado para isso: afastamento, condenação eterna, morte. Uma morte que não tem fim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se entre nós há alguém que ainda não conhece ou ainda não dá valor a quem Jesus de fato é. Verso 15. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. O que está acontecendo aqui? O que Deus está trazendo como ai ou como juízo sobre os babilônicos? Exatamente o que eles faziam com o povo de Deus. Eles levam o povo cativo. Você vai lembrar, por exemplo, de novo de Daniel. Daniel, por graça do Senhor, recebe uma liberdade diante do rei. Lembra em Daniel? Do rei babilônico, de não comer das iguarias do rei e participar da mesa dele. Mas a grande maioria dos judeus, especialmente os nobres, os jovens, homens, mulheres, eles eram utilizados como bobos da corte. Mas sabe como é que eles faziam? Eles eram embebedados, primeiramente. Para quê? Para chegar um momento que, por causa de bebedeiras e de outras coisas, eles pudessem ter a sua nudez exposta, as suas vergonhas, as suas intimidades colocadas à tona,
Homens e mulheres bêbados caindo por aí, se tornando motivo de riso dentro da corte do rei babilônico. Pense em uma pessoa bêbada que você encontra na rua. Na verdade, eu vejo poucos bêbados aqui em Extrema. Existem, mas eu vejo poucos. No interior de São Paulo, onde eu estava, era muito comum você ver bêbados andando na rua. Alguns tentando andar de bicicleta, a gente com o carro atrás, começava a rir quando ele caía. O que a gente fazia? E ria mais ainda. Qual é a vergonha de alguém quando cai a consciência e vê o estado da sua bebedeira? Qual é a vergonha de alguém que é exposto, que a sua intimidade física ou emocional é exposta diante de outros, sem o seu consentimento, para ser motivo de riso? O que é que os babilônicos faziam? Eles tinham esse comportamento. O que é que Deus diz isso? O que é que Deus diz sobre eles? Ai do que dá ao seu companheiro vinho misturado com ódio, com furor, que embebeda essa pessoa para contemplar sua vergonha, sua nudez. O que Deus promete? Justa retribuição. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Mostre na sua nudez que você não é povo de Deus. Os babilônicos não estavam debaixo das alianças de Deus, nem da guarda do Senhor. Mostre com os seus pecados que vocês não pertencem a Deus. A diferença é que chegará a vez em que, primeiramente, por causa dos nossos pecados, Deus executa justiça em Cristo, para Ele pagar a dívida que nós temos com Deus. Mas em segundo lugar, o Filho virá para executar juízo justo sobre aqueles que não creram. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Diante de todas as formas, até aqui que nós temos visto Deus executando justiça e prometendo juízo justo sobre os inimigos de Deus, será que Abacuque nesse momento começa a se revoltar mais? Ou será que nesse momento o coração dele começa a se apaziguar? Porque Deus não está de olhos fechados. Porque o Senhor não ignora o mal. Porque o Senhor não deixa de ser justo, mesmo que ao nosso tempo e do nosso jeito as coisas não aconteçam. Você, ouvindo hoje as promessas de salvação e de justiça de Deus, sofrendo as injustiças que sofreu amigos, família, trabalho, não importa de onde tenham vindo as injustiças, será que as promessas da justiça de Deus em Cristo, elas são suficientes para nos apaziguar o coração e aprendemos a viver nesse mundo em esperança nas promessas e no caráter de Deus? Em fé genuína em quem Deus é? Porque Ele já provou no tempo e na história que os injustos e a injustiça nunca serão deixados sem que a justiça dele se manifeste. Será que isso te traz conforto? Será que isso nos empolga, nos anima a viver uma vida correta e principalmente cheia de esperança e fé no Senhor? O ponto. O texto ainda afirma que a Babilônia encheu-se de violência contra o Líbano. E essa violência que eles exerceram contra o Líbano vai cair sobre eles. E sim, os babilônicos varreram o Líbano na época. Porque você derramou muito sangue e cometeu muita violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Você vai ficar apavorado quando a minha justiça se aflorar contra você, inimigo de Deus. Babilônia. O último ai é o ai que talvez esteja motivando todas as coisas para que tanto os babilônicos como qualquer pessoa possam se
afastar do Senhor. Deus faz algumas perguntas, especialmente no verso 18. E ele começa dizendo o seguinte: para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Deus questiona a idolatria. Deus questiona os falsos deuses. Aqueles sobre os quais os babilônicos e tantas outras pessoas no mundo naquela época e ainda hoje se curvam e intercedem. Como Deus lida com eles? Para que serve o ídolo? O que serve uma imagem de fundição, uma imagem de ferro? E olha como é que Deus a chama: mestra de mentiras. Em outras traduções, a ideia de manipuladora de mentiras. Para que serve? Ela não tem utilidade nenhuma, porque nem o seu artífice, aquele que faz essa imagem, ele fala lá, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Nem o artífice, quem fez aquela imagem, confia nela. Olha como Deus lida. Ai daquele que diz à madeira, ou à imagem feita em madeira, acorde, e a pedra muda. Levante-se, as imagens feitas em madeira ou em pedra. Ai daquele que a objetos inanimados, sem reação, pede, busca, quer que eles reajam. Ai deles. Pode o ídolo ensinar? Eis que por fora ele está coberto de ouro e prata, mas o seu interior, por dentro, não há fôlego. Fôlego. Antigo Testamento nós estamos. Quando Deus cria o homem do barro, ele difere o homem de todas as outras criações, porque Deus partilha com o homem uma coisa chamada fôlego de vida. O homem, ele passa a ser o quê? Uma alma vivente, não um ser vivo. Deus partilha de si com o homem, para que o homem seja semelhante a ele. Há fôlego, há espírito, há alma dentro de uma imagem. Salmo 135. Peço que você abra lá rapidamente, mantém Abacuque no seu dedo aí. Vai comigo rapidamente lá. Salmo 135. Vai nos afirmar algo que é importante para compreender como que a idolatria, ou como que falsos deuses, falsos ídolos, eles são letais para a fé e o entendimento de alguém. Salmo 135, a partir do verso 15, de 15 a 18, a palavra do Senhor afirma o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, ou fôlego de vida em si. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Aquele que tem a sua fé, ou a sua esperança em um ídolo, a palavra de Deus, não é a minha opinião, não é o que eu acho. A palavra de Deus afirma que essa pessoa se coloca na mesma condição e se torna como aquele ídolo. Não enxerga, não ouve, não fala e não há vida nele. O que vai acontecer em Abacuque? Deus faz uma comparação. Aquelas imagens que você fala, acorde, levante-se, e elas fazem o quê? Nada.
Quem está falando com Abacuque mesmo? O Senhor dos Exércitos, Yahvé, o Deus da aliança fala, o Deus dos exércitos conduz, o Senhor é presente. Ao invés de um porquê, Deus afirma: o Senhor, o Deus da aliança, porém, não está morto, não está cego, não está surdo. Ele está no seu santo templo, Ele está reinando, Ele está conduzindo, Ele é o Senhor de todos os tempos e toda a história. Eu, o Senhor, estou falando com você, Abacuque. O Senhor está no seu templo, cale-se diante dEle toda a terra. Não ergam a sua voz. Parem de duvidar. O Senhor continua reinando. Nunca saiu do trono. Um dia a terra vai se encher da glória dele. Todo olho verá. Grave isso. Todo olho o verá. Até os mortos vão ressuscitar para vê-lo. Aonde está a esperança da sua vida? Aonde está o seu motivo de paz ou de inquietação? Aonde está a injustiça que nesse momento, ou que durante todos esses tempos, vem agindo no seu coração, lhe tirando a paz, lhe tirando a convicção, a percepção de quem Deus é? O que Abacuque está ouvindo do Senhor é que Deus é justo. Deus é santo, Deus é puro, Deus é retribuidor justo, que Ele é Senhor que reina, e que Ele é o Deus cheio de glória, majestade e poder. Quais dessas afirmações são insuficientes para que nós nos prostremos, assim como Abacuque o fez, e creiamos no caráter do Senhor? Existe alguma pergunta? Alguma dessas frases que não é verdade? Todas são verdade. Deus reina. Eu preciso crer que Ele é Rei. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu preciso confiar e esperar nele. O Senhor me chama a conhecê-lo. Eu preciso buscar conhecê-lo. Eu preciso priorizá-lo na minha vida e não lembrar dele só quando as coisas não andam. Eu preciso tê-lo como uma constância na minha vida, mais importante e necessária do que a próxima puxada de ar para os seus pulmões. Deus é mais importante do que a sua comida, bebida, contas pagas, saúde ou qualquer outra coisa que você almeja para essa terra. Você pode ter todas essas coisas resolvidas se o Senhor Jesus, se o Deus dos exércitos não for Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso não vale nada. Não adianta ter as coisas desse mundo e buscar paz passageira porque frequenta um culto. Não, essa paz passageira do culto acaba, você volta para casa, os problemas estão lá. Amanhã o patrão, o problema, a saúde, a dificuldade, o carro quebrado, a dívida, a dificuldade pessoal, suas dores, suas lágrimas, seus pecados, não importa o que seja, diante do Senhor, apenas o Senhor tem poder para transformar isso, tem poder para perdoar pecados, mudar histórias, mudar a sua vida. Não por um dia, por uma hora ou por momentos. Há pessoas buscando fugas hoje em diversas coisas. Vamos beber para afogar as mágoas. Vamos sair para farrear, para esquecer os problemas. Os problemas voltam, a farra acaba, o dinheiro passa, o porre passa. A presença do Senhor não. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor se manifesta pelo seu Espírito. O Senhor está aqui no nosso meio nesse momento. O Espírito dele está falando com os seus filhos. E talvez você esteja o ouvindo nessa noite pela primeira vez de forma genuína. Será que nós podemos confiar no Senhor e no seu caráter? Será que o Senhor tem se mostrado digno de confiança para Abacuque e para nós? Será que você e eu podemos confiar em esperança
no Deus de toda graça? O problema nosso, talvez, é essa pergunta. Será que nós continuaremos fiéis ao Senhor, ainda que as nossas orações por livramento não se respondam hoje? Ainda que o Senhor não lhe dê a solução para a dívida que vence amanhã? Será que você continuará fiel se ao invés de você ser curado, o seu problema se complicar na saúde? Será que você e eu, nós permaneceremos fiéis ao Senhor se o problema do nosso casamento não se resolver em poucos dias, mas durar talvez mais alguns anos ou décadas? Será que nós continuaremos fiéis? Como é que o justo vive? Nós aprendemos isso semana passada. O justo vive por... que não é o ato de crer, mas é convicção de quem eu creio, em quem está depositada a fé, a minha fé. Qual é o caráter do Deus que eu sirvo e creio? Qual é a forma como o Deus que eu sirvo e creio trabalha? O justo, e essa talvez seja a aplicação mais direta do texto para nós hoje. O justo vive firmado na promessa de justiça divina plena contra toda impiedade. O que é isso? Nós temos que ter confiança de que um dia Deus, de forma plena e justa, vai julgar o mal, mesmo que isso só venha acontecer no último dia. Mesmo que eu me aposente de forma errada porque o meu chefe roubou dinheiro de mim. Mesmo que os governos, a justiça, seja lá o que for, estejam fazendo as coisas erradas, estejam distorcendo o direito e fazendo mal sobre nossas vidas, eu não vivo em paz porque o governo está em paz. Eu vivo em paz porque a minha justiça está guardada no Senhor. Os homens que têm poder, um dia estarão diante do justo juiz e não vão ter a outros juízes a quem recorrer, porque eles serão julgados retamente pelo Senhor. Nossa saciedade de justiça tem que estar firmada no Senhor. O justo vive firmado na promessa de justiça divina plena contra toda impiedade. E assim, firmado nessa convicção, nós podemos descansar no Senhor, aguardando a sua justiça e não fazendo justiça própria. Quero concluir lembrando algumas coisas e trazendo algumas aplicações para terminarmos esse tempo. A grande ideia do livro é essa. Você pode ler comigo? A fé está baseada no caráter e nas promessas de redenção de Deus, capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças no tempo presente. Por isso, a gente pode também ver o que Deus fez com Abacuque aqui, porque Deus, ele continua a responder ao profeta, trazendo os motivos dos ais. Esses ais contra toda impiedade. Enquanto ao invés dele se desesperar, Deus continua no trono, reinando soberano. Eu quero trazer poucas conclusões, mas creio que são importantes para a gente encerrar esse tempo juntos aqui. Os ais são uma mostra clara de que Deus é justo. Aquilo que Deus fará sobre os inimigos do Senhor e do povo do Senhor são mostras de que Ele vai devolver a cada um de acordo com as suas ações. Mas se você pegou essa frase no fim, não é a cada nação, é a cada um. Você já avaliou as suas ações como tem estado? Temos andado na reta justiça do Senhor? Ou temos feito justiça com as nossas mãos? Nós podemos ter fé que as promessas de Deus se consumarão. E nós podemos nos firmar nessa esperança, gente. Quem não tem esperança, tem o contrário dela. Desespero. Quem está desesperado, deixou de esperar, deixou de ter esperança. Não se desespere. Tenha esperança. Espere no Senhor. Aquele que espera no Senhor
O que vai acontecer com ele? Mas os que esperam no Senhor, como? Nós estamos... Vai acontecer o quê com quem espera no Senhor? Eles renovarão as suas forças. Por quê? Porque a esperança os encherá. Eles como o quê? Voarão como águias. Aquele que espera no Senhor vai ser cheio de esperança. Um dia, gente, toda a injustiça e toda a impiedade serão destruídas. Por isso, nossa fé não está nas circunstâncias, mas ela está no Senhor. Nada pode destruir o Senhor, que é justo juiz e Senhor de tudo. Aquilo que parece justo para nós pode acabar amanhã. Nosso Deus não passa. Há uma última coisa. Todos um dia estarão debaixo do juízo de Deus, sem exceção. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Aguarde em fé, mesmo que a tragédia pelo pecado, causada pelo pecado, venha sobre você. Por mais que as injustiças, o mal, descansa no Senhor. Cada um prestará contas de si a Deus. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, receberam do Senhor justiça, livramento, vitória. Quem não creu, vai se defrontar com o justo juiz, pego em flagrante, com todas as provas dos seus pecados ou das suas iniquidades, apontando e acusando você como culpado. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus, nesse tempo em que estamos mais uma vez sendo trabalhados pelo Senhor, Sua palavra nos chama a um momento de não apenas pensarmos no Senhor, mas nos avaliarmos diante do Senhor. Se em nós, ó Deus, por algum motivo há algo que nos afasta de Ti. Se há talvez falsos ídolos, falsas ideias, se há pensamentos impuros, injustos, eu não sei dizer, ó Deus, o que ocorre no coração dos outros, mas eu posso, diante do Senhor, reconhecer as minhas fraquezas. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós nesse tempo. No nome de Jesus, alcança-nos com Tua graça e com a palavra que o Senhor nos traz hoje, nos fazendo pensar, refletir sobre a nossa própria vida e, se ainda estamos, ó Deus, vivendo uma vida distante do Senhor, clamar pela salvação que há no Salvador Jesus Cristo, no poder transformador e lavador de pecados que há no sangue de Cristo Jesus. Alcança os corações, ó Deus, reafirma a fé daqueles que estão distantes ou fracos, ou daqueles, Senhor, talvez de nós todos, que por algumas circunstâncias guarda o nosso coração, abençoa-nos nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.